Acho que agora todo PM tem que saber o básico de mexer no GitHub. Sem isso, você não vai conseguir essa autonomia, não adianta. A gente tem que aprender a aprender novas maneiras de fazer as coisas, porque elas vão mudar. Eu até brinco que o Dev virou nosso PM. Agora a gente vai olhar mais pra persona do que pro cargo. O principal desafio agora é, de fato, entender essa linha mesmo de onde o PM vai e de onde o PM não vai. Poliana versus Dev. É um processo de aprendizado de como muda a nossa maneira de trabalhar, né? Na minha cabeça, não faz mais sentido a gente seguir Agile. Não faz. Seriam as skills os novos frameworks? Porque skill sem contexto não vale de nada, velho. O PM consegue agora com a AI, mas ele deve. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu estou groquirizado. E eu sou a Ix e eu não aguento mais receber mensagens do Arthur sobre o Grok. E no programa de hoje, a gente vai bater um papo com a Poliana Figueiredo para ela contar pra gente como estão sendo as experiências dela com PMs codando coisas lá na Buzer. Isso aí, pessoal. Boa noite. Tô bem ansiosa aqui pelo papo agora. Vamos lá. Mas antes da gente ir pro papo, recadinhos de sempre aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E, ó, gostei de ver. Galera do YouTube compareceu, deixou o comentário. Galera do Spotify também. Então a cobrança, ela serviu. Deixe seu comentário no episódio dessa semana também. Deixe seu joinha, sua avaliação na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple Podcast, qualquer lugar, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com um amigo. Que assim o podcast chega em mais pessoas e você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. É isso, estamos querendo voltar lá para perto do top 20, então ajuda nós. O que a gente tem de Jabazex essa semana, Arthur? Olha só, quarta-feira e quinta-feira agora, de 19 às 21, vai ter a primeira edição do curso GitHub para não devs com o Cauê Muriano, que é GPM lá do iFood. Vão ser 2 dias para você aprender aí, de fato, o que está acontecendo na hora de colocar o deploy, merge, conflito, quando você escuta aquele monte de coisa lá do dev. Vai falar do GitHub do Grok também? Que agora tem o GitHub do Grok, né? Pois é. Vamos ter algumas novidades aí também. E, além disso, dia 29 de agosto, sábado que vem, presencial aqui em São Paulo, tem a primeira edição do curso de AI Product Sense, com Dudu Magalhães e com o Lucas Matos. Tem só uma vaga, então não sei se na hora que você estiver escutando, pode ser que já tenha acabado essa vaga, né? Mas a gente já está planejando outras turmas aí. E para você participar de todos esses, seja dos presenciais, dos online, das próximas edições que ainda vão vir, é só você assinar a Arena. Tem aquele descontinho maroto, link nos comentários, e a gente se vê na Arena. Isso aí. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Muito bem, para a gente começar a nossa pauta de hoje, Poliana, mais uma vez, bem-vinda ao programa. Se apresenta para a nossa audiência, para quem não te conhece, quem é a Poliana, o que a Poliana faz? Gente, primeiramente, obrigada aí pelo convite, tá, Arthur? Tô bem feliz para falar sobre isso. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito único na área de tecnologia, com esse desenvolvimento de AI, tudo acontecendo ao mesmo tempo, etc. Acho que está todo mundo aprendendo e testando juntos. Então, acho que quanto mais a gente conversar, mais a gente trocar figurinha, mais a gente vai aprender a navegar também dentro desse novo cenário, né, que a gente está inserido. Hoje eu sou PM da Buzer. É a segunda vez que eu trabalho na Buzer. Eu acho que eu vou explicar um pouquinho aí essa história. Mas alguns meses atrás eu voltei para a Buzer, justamente sendo responsável agora pela nossa squad dos agentes de vendas, de atendimento, etc. Também sou responsável por alguns experimentos, principalmente na parte de growth, porque eu tenho um background muito forte de growth. Então estou bem feliz de voltar para casa. Mas na verdade eu sou mineira, eu sou engenheira de produção, formada lá no FMG, em BH. Eu comecei minha carreira, na verdade, na área de dados, sempre gostei muito da área de dados. Eu fui analista de dados na Simpla durante um tempo. E aí, lá em 2019, a Buzer me convidou para fazer parte do time. Na época, eu entrei como analista de dados dentro do time de marketing, mas startup, vocês sabem como é, as coisas mudam muito rápido. Só para vocês terem uma noção, a Buzer tinha
30 pessoas na época. A gente operava literalmente numa casinha aqui em São José dos Campos. Era uma startup bem raiz, então as coisas mudavam muito rápido. E aí foi surgindo várias coisas de growth para fazer, desafios legais de growth. Eu fui gostando muito da área também. Então eu passei 3 anos aí na Boozer e durante esse tempo eu me tornei gerente de growth. Então eu olhava para as áreas ali de CRM, mídia paga, sites, e eu tinha um relacionamento muito grande também com a squad de growth. Depois da Boozer, eu fui head de growth também da Wedge, que é uma startup da área de eventos. Me aventurei aí também, praticamente empreendi com um app gringo chamado Ridewith. Então ajudei em toda a estratégia go-to-market em São Francisco e Los Angeles. Foi um aprendizado absurdo, assim. Quem já tentou lançar um app do zero sabe do que eu tô falando. É um desafio muito grande. Passei um tempo fazendo consultoria também de growth produto para algumas empresas. E nesse meio tempo, virei mãe. E aí eu digo que de tudo isso foi a coisa mais difícil, mas mais recompensadora, assim, na minha vida. Acho que nada disso se compara, né, ao trabalho de ser mãe. É bem diferente mesmo. E aí, há uns 3 anos atrás, eu voltei pra Boozer, agora oficialmente dentro do time de produto. E aí, a ideia é que eu tô olhando bastante pra vertente de agentes de AI. Então, a gente tem um agente ali de vendas e de atendimento. Tô olhando pra outras vertentes também. Mas, enfim, esse é um resumo de 8 anos de carreira, que eu falo que tem uma mistura aí de dados, produto, growth, agora AI. Mas eu tô bem empolgada, assim, agora com a AI, que eu acho que a gente está conseguindo fazer muita coisa legal e juntando todos esses conhecimentos, eu acho que a gente tem uma arma bem legal, assim. Inclusive, a gente até comentou em uns episódios para trás aqui, justamente que agora com essa mistura um pouquinho, né, das disciplinas, e cada vez Aham. mais é importante pessoas de produto entenderem mais de growth, de GTM, da parte de finanças e etc. Então, bem legal ver um pouquinho de como a sua experiência se conecta no atual momento, né? Sim, sim. Eu acho que agora a gente tem muito mais poder de fazer coisas muito mais rápidos, né? Muito mais rápido. Então, quanto mais conhecimento a gente tem de outras áreas, eu acho que mais fácil a gente vai conseguindo navegar e vai conseguindo testar coisas interessantes, assim, né? Eu acho que o especialista ainda tem o seu espaço, mas eu acho que o generalista, ele ganhou um poder nas mãos muito grande agora, assim, com a AI. Então, eu tô bem empolgada. A ideia do programa surgiu principalmente depois que eu vi o seu post quando eu estava scrollando a LinkedIn sobre um projeto e um experimento que vocês estão fazendo aí de dar mais autonomia para PMs codarem. E a gente ficou bem interessado em saber um pouquinho do behind the scenes disso para compartilhar com os nossos ouvintes, que é um tópico que todo mundo sempre pergunta sobre, a gente vira e mexe e comenta aqui. Queria saber um pouquinho como foi, da onde surgiu, da onde nasceu esse projeto, em que estágio que ele está atualmente. Então, Arthur, eu tive muita sorte, porque quando eu entrei na Boozer, eu acho que foi a primeira semana que estava rodando teste para ver como que isso ia funcionar. Então, eu cheguei bem no inicinho, que foi muito bom. Eu não cheguei a pegar o início da ideia, até conversei um pouco ali com o nosso CTO, o Thiago Avelino, o head de produto, que é o Renan, para tentar entender de onde que veio isso. Eu acho que a ideia é muito a gente dar autonomia para os PMs, mas não é uma ideia do agora o PM vai conseguir fazer uma feature do início ao fim, sabe? A gente não vai precisar de dev para poder shippar esse tipo de coisa. A ideia a Boozer, a gente sempre teve muita ideia. Ideia nunca foi gargalo para ninguém, né? Ideia todo mundo tem. Mas validar essa ideia e validar essa hipótese é que é o gargalo. Então, o que acontecia muito é que o nosso backlog estava cheio de incógnitas. É óbvio que a gente faz discovery, é óbvio que a gente sempre pensa nas hipóteses que a gente está levando ali para a squad. Mas, ao mesmo tempo, por que não dar autonomia para os próprios PMs conseguirem primeiro validar se aquilo faz sentido, se aquilo realmente vai trazer o impacto para o negócio que a gente está esperando, ou se vai trazer uma melhoria no produto que a gente está esperando, para aí sim a gente conseguir colocar na priorização dentro da squad, colocar dev de fato focado nisso. Então a ideia foi muito nesse sentido, assim. Vamos dar esse ferramental para os PMs, para eles conseguirem validar várias hipóteses que tem na cabeça deles de forma rápida, para a gente não precisar ocupar todos os devs que a gente tem para fazer isso, para a gente já chegar com uma proposta pronta. Olha, eu validei, deu certo, o teste AB deu isso aqui,
acho que vale a pena, de fato, a gente fazer um rollout ou a gente entender um pouco melhor como que a gente melhora essa feature, enfim. Então, surgiu muito nessa ideia. Então, foi um projeto que o nosso CTO, junto com o Head de Produto, tocaram juntos. Quando eu entrei, como eu falei, foi a primeira semana. E aí, como é que foi, né? A gente estava tendo encontros semanais com o Dev. E ele estava explicando pra gente o beabá, assim, o que a gente precisava do zero pra não fazer merda, assim, ou fazer pouca merda, né? E aí a gente descobriu isso ali no meio do caminho. Então, assim, o primeiro encontro, por exemplo, foi pra setar todo o ambiente no nosso computador, porque nem isso a gente sabia, entendeu? A gente foi aprender Git, GitHub, você falou aí do curso de GitHub, cara, super útil pra PMs. Eu acho que agora todo PM tem que saber o básico de Git, tem que saber mexer no GitHub. Sem isso, você não vai conseguir essa autonomia, não adianta. A gente foi aprendendo boas práticas também. Teve todo um trabalho, principalmente dos devs mais técnicos ali, de pensar de Rails, deixar o ambiente pronto para que a gente consiga fazer, né, testes de forma segura. Principalmente o CTO, ele até criou um MCP pra gente, que não tem muito a ver com isso, mas que a gente consiga o MCP da Boozer pra gente usar interno. Então a gente tinha essas conexões do Cloud, por exemplo, direto com base de dados da Boozer, etc. Tinha algumas skills já prontas, mas eu posso falar de skill depois melhor. Mas o ponto-chave aqui foi testagem. Não tem como você deixar o ambiente perfeito e achar que nunca vai dar erro, etc. Você tem que testar, porque você vai descobrir o que vai dar erro ao longo dessa trajetória, entendeu? Então, assim, o que a gente fez? Cada PM pegou um projeto pequeno mesmo, para ver se ia conseguir subir, quais problemas que a gente ia encontrar. E de início foi muito problema técnico, assim. Não sei subir no GitHub, sabe? O que isso aqui significa no GitHub? Eu não sei muito de Git, esse tipo de dúvida técnica. E aí, agora a gente está conseguindo, de fato, achar um sistema que faça sentido para que isso seja sistema que rode sozinho, né? Mas nesse início foi isso. A gente teve encontros semanais. Eu até brinco que o Dev virou nosso PM. Porque ele criou uma task para cada um de nós e semanalmente ele ia, cobrando mesmo e perguntando o que aconteceu, por que tá demorando, o que a gente encontrou de problemas. Então foi bem legal fazer esse... O jogo virou. O jogo virou, exato. O Dev passou a perguntar como estamos. Daqui a pouco só falta fazer reunião e escrever documento. Aí tá pronto. Exatamente. Não, tinha Kanban, cara. Tinha Kanban dos PMs lá e cada um tinha um card lá, bonitinho, explicando o que tinha pra fazer. Então, Poliana, e uma dúvida. Você falou que nesse início cada um pegou um projetinho pequeno, né? Você consegue dar um exemplo pra gente, algo que você possa compartilhar? Porque acho que é um negócio que tem muita dúvida dos nossos ouvintes. Pô, beleza, se eu quiser fazer algo parecido na minha empresa aqui, qual é o escopo que parece legal, né? E acho que isso ajuda a inspirar a galera. Sim, dou exemplo do meu até. E assim, pra mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu já conhecia bastante de Git, eu já tinha feito outros projetos Vibe Coding, então eu já tinha um pouco, bem pouco, né? Porque eu sei que é um mar de conhecimento aí dentro de tecnologia e desenvolvimento, mas que já me ajudou bastante. Quando eu entrei, e foi coisa boba, tá? A gente tem, por exemplo, a feature de marcação de assento. Então, quando a pessoa queria marcar assento, ela clicava dentro de uma seção de marcação de assento. Aí ela caía numa página de checkout. Aí ela tinha que clicar de novo, outro módulo de marcação de assento. E aí sim o mapa para ela marcar o assento abria. A ideia foi bem simples. Cara, vou tirar essa etapa aqui. Quando ela clicar na seção de marcação de assento, já vai abrir o checkout com o módulo aberto. Coisa boba. Mas que eu sei que vai trazer vai melhorar um pouco a experiência ali do usuário, né? Quanto mais a gente tira atrito ali dentro dessa experiência, melhor. Essa foi a minha primeira task. E aí eu criei todos os cards, todos os gráficos na amplitude pra gente monitorar o que tinha acontecido. Aí já me deparei com alguns problemas, porque o checkout foi feito de uma forma e a outra página foi feita de outra que eu não sabia. E aí o dev foi me explicando. Mas assim, tem que começar, entendeu? Porque se não começar, você não sabe quais problemas que você vai encontrar. Total. Agora que eu já subi algumas coisas, eu já entendo muito melhor do produto também. E é bom porque você começa a priorizar melhor também dentro da squad. Porque você começa a entender
o que é muito complexo, o que é pouco complexo, sabe? Super. Então, só para dar um exemplo, foi isso, assim. Mas a gente tentou mexer mais em front. A gente não Aham. mexeu muito em back-end aí de início. Legal. E eu achei curioso o seu exemplo, porque eu achei que você fosse dar um exemplo de um projeto, um negocinho que nem toca o produto, ou é um negócio bem Não, paralelo, já e vocês foi. fizeram um negócio num dos fluxos mais core, que é marcação de assento no meio de no processo ali de compra de passagem, né? Como é que vocês É. fazem hoje, né, no momento que vocês estão, para traçar essa linha de isso aqui é algo que um PM pode subir, versus isso aqui é algo que vai seguir o fluxo padrão, que vai precisar de engenharia? Não temos. A gente está descobrindo ainda. Mas assim, explicando um pouco melhor. Como eu falei, o objetivo desse programa não é um PM desenvolver uma feature do início ao fim. É a gente validar a hipótese. Esse exemplo que eu te dei foi um exemplo que não entra muito nesse escopo, mas foi mais para a gente testar como seria, ou como entende. Então, assim, onde que o PM entra? Ele entra, testar e validar a hipótese. Ele não entra para construir feature complexa do início ao fim. Isso quem tem que fazer tem que ser priorizado dentro da squad e quem vai fazer é algum dev. Essa é a ideia, sabe? Então a gente está tentando criar essa linha, mas a gente está descobrindo até onde que o PM consegue ir também, entendeu? Então, por exemplo, se eu vejo que é uma coisa simples, eu trabalho muito com uma squad, por exemplo, que são agentes de AI. E aí é outra ideia. Completamente diferente de quando eu tô trabalhando na plataforma. Nisso eu já consigo ter um pouco mais de autonomia, até porque minha squad é muito pequena, mexer no prompt, de subir uma tool nova. E ali a gente também tá descobrindo, será que eu deveria subir tool nova, sabe? Mas nesse início, a ideia é não ter muita regra. Tudo que a gente sobe tem um dev para fazer o CR e ele vai olhar para aquele CR com um olhar mais detalhado, mais cuidadoso, enfim, porque ele sabe que não é uma pessoa técnica. Isso, inclusive, está ajudando a gente a entender o que a gente precisa em termos de ambiente, de harness, para a gente conseguir deixar esse processo mais redondo para o Cloud ou outra AI que a gente for usar. Entender melhor o que o PM está falando e entregar algo que faça mais sentido em termos de boas práticas de código do que a Buzer está acostumado, entendeu? Então, assim, a gente está tentando criar essa linha ainda. A gente tem um objetivo dos dois lados, mas a gente está experimentando e vendo o que dá, entendeu? Muito bom. Eu fiquei pensando aqui um pouquinho no que você falou, nos exemplos e de como vocês começaram, que até nesse início a ideia é não ter muitas regras, justamente, né, para entender quais vão ser os problemas que vão aparecer. Mas se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, quais estão sendo já que você está desde a primeira semana que esse experimento começou, quais estão sendo os desafios assim que já aconteceram, coisas que acabaram dificultando, que vocês estão entendendo que precisaram dar uma melhorada, para PMs de fato conseguirem colocar as coisas no ar? Assim. Olha, eu vou falar muito do ponto de vista de PM. Eu acho que se trouxerem um dev aqui, ele vai trazer outros problemas e outros desafios. A gente vai ter que fazer uma segunda versão de Exato. convidar Poliana versus Dev. Exatamente. Olha, eu acho que o principal desafio agora é, de fato, entender essa linha mesmo de onde o PM vai e de onde o PM não vai. Eu vou dar um exemplo, tá? Me deu na telha fazer um teste AB, que eu sei que ia trazer um retorno financeiro para a empresa da hora, assim. Eu fiz todo um discovery e falei, gente, a gente precisa fazer isso. Eu vou fazer o teste AB disso para entregar isso redondo para a squad que é responsável por isso, para eles conseguirem priorizar melhor. Eu não sabia que esse teste era um teste muito complexo, porque ele mexia no front e no back. Era um teste no checkout, mas de uma forma muito mais complexa. E aí a gente já teve a primeira trava, porque veio um PR enorme, eu não sabia dizer se ele estava bom ou não. Aí a Dev que olhou isso e falou assim, cara, não tá fazendo o teste AB do jeito que a gente costuma fazer. Eu acho que a gente vai ter que abortar isso, jogar para dentro da priorização de alguma squad e tal. E aí depois a gente sentando juntos, principalmente com os devs que estão responsáveis por criar, né, que a gente chama de platform engineers, que são a galera responsável por montar esse ambiente, né, pra gente conseguir de fato codar usando AI, falou assim, cara, não, se é o teste, o PM ele tem que conseguir fazer. Se ele não tá conseguindo fazer, ou se o código tá ruim, isso tem que ser um papel de tech para entender o que a gente precisa passar para AI ou para o Cloud, o que a gente precisa em termos de plataforma e de sistema, para que o Cloud entenda
qual é a melhor forma dele fazer esse tipo de requerimento. Aí a gente deu um passo para trás e eu falei, cara, e foi maravilhoso eu ter inventado esse teste AB, digamos assim, porque ele tá trazendo muito aprendizado, entendeu? Então, um dos primeiros aprendizados olha, a gente não tinha uma skill muito boa de teste AB. A gente vai precisar criar uma skill de teste AB agora, para quando eu for subir um teste AB, e muita gente sobe teste AB, né? Principalmente quando a gente fala de growth e produto, o Claude entender exatamente como que a gente faz teste AB e seguir as boas práticas dentro da Buzi. Então, o desafio está sendo um pouco esse, até onde o PM vai, até onde o PM não vai. No início, para quem está querendo implementar isso na empresa, acho que tem que estar todo mundo na mesma linha de que no início vai ser mais lento, não vai ser mais rápido. Porque os devs eles vão ter que olhar cada CR com mais cuidado. A gente vai ter que entender como que esse sistema vai funcionar. A gente vai ter que criar skills novas, criar documentações novas. Mas a gente está apostando que daqui poucos meses ou semanas, digamos assim, a gente consiga ganhar mais velocidade e a gente consiga fazer esse sistema ser mais fluido. Então, no início, vai ser mais lento. No início, vai ser mais chato. Mas depois a gente vai ganhar com isso lá na frente, entendeu? Isso é algo que a gente até comenta aqui no podcast do nosso processo como PM usando AI também. Que, cara, no início não vai ser mais rápido do que você fazer da forma tradicional, mas Exato. eventualmente esse ganho no longo prazo vai vir. E um negócio legal que eu acho que você comentou assim, é que vocês estão muito com a cabeça de é um processo de aprendizado de como muda a nossa maneira de trabalhar, né? Porque esse exemplo que você trouxe, a AI fez PR gigantesco. Cara, se você pegar, é conhecimento comum dos desenvolvedores que você deveria quebrar as coisas em PRs menores para facilitar. Aí existem várias formas de tratar isso e eu acho que o jeito que vocês trataram foi interessante de, beleza, então a gente precisa instruir melhor a AI que a gente usa aqui para os próximos. Você não deixa isso na mão do PM, né? E que cada PM tenha que entender isso individualmente e bater a cara na parede. Você institucionaliza esse conhecimento e faz com que o Claude saiba fazer isso dali para frente, né? Exatamente. Não é papel do PM entender a fundo tecnicamente o que ele precisa fazer. Mas é papel de tecnologia garantir, né, que o Claude ou qualquer outra AI vai entender o que o PM está pedindo e vai fazer da melhor forma possível. Óbvio que tem boas práticas, tá? E a gente está trocando muito boas práticas com o pessoal de tecnologia, né? Então, uma boa prática, por exemplo, que eu acabei de usar essa semana é pedir outra AI para fazer o review do que eu fiz, entendeu? Que aí ela vai enxergar outras coisas que às vezes eu não estou enxergando. Mas não é papel do PM saber 100% tecnicamente, assim, isso não vai acontecer. Massa. E queria falar um pouquinho também do seu background de growth, né? Porque eu acho que o sonho de toda pessoa de growth na vida era não depender dos times de produto ou engenharia para fazer o teste, subir coisas. Você falou aí de fazer teste AB, né? Então todo mundo de growth sempre quis isso, sempre barrava ali nos backlogs, né? E agora você tá podendo viver isso como PM, né? Desse lado. Você acha que o que você tá fazendo aí como PM é algo que vai se espalhar para outras áreas também? Então, vocês estão começando com PMs fazendo essas coisas, mas você acha que eventualmente isso vai chegar em growth, vai chegar em marketing, vai chegar em outros times? Com certeza, com certeza. Eu acho que em níveis diferentes. Por exemplo, eu conversei com uma amiga que ela está trabalhando numa empresa em que eles estão criando um applet interno, entendeu? E as empresas consigam programar e criar pequenos produtos internos de forma segura para dentro da empresa. Pô, eu achei isso legal. Às vezes a galera do financeiro quer fazer o produto interno ali, que o time de tecnologia não tem braço e não tem tempo e nunca vai ser priorizado para ser feito, entendeu? Então, com uma ferramenta dessa, eles consigam fazer. Mas assim, não necessariamente a gente não vai depender de dev. E isso é importante falar, porque eu acho que é muito bom para pequenas alterações. E aí, quando eu trabalhava muito em growth, às vezes eu queria fazer uma alteração numa landing page, sei lá. Aí tinha que entrar na priorização da squad, e aí o dev tinha que entrar lá para mudar um negócio em HTML. Agora, eu acho que esse tipo de coisa a gente vai conseguir cada vez mais dar autonomia para outras áreas. Mas, com certeza, coisas mais complexas, etc., continua na mão aí do time de tecnologia e de dev.
eu acho que a gente ganha justamente na velocidade de poder validar esse tipo de hipótese. E growth vive de teste, né? Você tem que ficar fazendo teste AB, fazendo hipótese, levantando hipótese, validando. Então, acho que nisso a gente ganha muita velocidade mesmo. E aí, com certeza, acho que a tendência é essa. Produto, eu acho que é mais natural começar primeiro, porque tá do lado ali de tecnologia, né? Mas eu acredito que outras áreas daqui a pouco comecem a entrar nessa onda também, ter um pouco mais desse tipo de autonomia. E tem uma discussão se, mesmo tendo a possibilidade com AI, PMs deveriam de fato, né, tá investindo tempo em desenvolver, em chipar coisas diretamente no produto. Uhum. Você que está vivenciando isso, o PM consegue agora com a AI, mas ele deve? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que esse tipo de função, né, de usar AI para validar a hipótese, de usar AI para ajudar no discovery, não tem como, vai ser parte do escopo de PM. Então, não é como eu tivesse saindo do escopo de PM para codar. Eu estou trazendo a AI, na verdade, para dentro do meu escopo de PM e otimizando e ganhando velocidade e fazendo, às vezes, até um trabalho melhor, né, com a ajuda da AI, para coisas que antes demorariam bastante. E aí, eu gosto de pensar no contrário também, tá, Arthur? Que é você dar mais autonomia de produto para os devs também. Porque hoje o que está acontecendo é que produto está começando a ser gargalo, né? Porque antes, se você tinha uma squad de 5 devs, eles produziam X. Agora, a mesma squad de 5 devs, eles produzem 5x, 6x, entendeu? E aí o produto começa a ser gargalo porque é uma pessoa lidando com um aumento absurdo ali de entrega. Então, uma coisa que eu tenho falado com o meu time, principalmente a squad, que a gente está trabalhando com agentes de AI, que é um produto, né, AI native, digamos assim, cara, por que não os devs também terem um pouco mais de conhecimento de produto e terem autonomia de produto? Eu já vi isso acontecendo em outras empresas. Meu marido trabalha em outra empresa de fora e eles começaram a aplicar isso lá dentro e começou a dar muito certo. O dev, ele tem capacidade hoje, junto com a AI, de fazer desde o discovery até a análise e entregar tudo isso. No caminho contrário, óbvio que as coisas mais estratégicas de produto, óbvio que as apostas maiores de produto continuam com a galera de produto, porque não tem como. Mas se forem features menores, torno ali de 2 semanas você consegue subir, validar, fazer discovery, etc. Por que não dar autonomia também para esses devs, sabe? E eu tô vendo isso acontecer, então a gente vai ter uma mistura aí um pouco de funções para justamente ganhar velocidade, entendeu? Interessante isso que você falou, porque foi até um post que viralizou no Instagram da Arena recentemente, que o Boris, né, o que criou o Cloud Code, ele falou um pouco disso, de que a gente está mudando um pouco de cargo necessariamente, de você ser dev, É, de ser exato. PM, etc, para ter mais as personas. Agora eu não lembro qual, ele falou de 4 tipos, de quem é mais o tipo mantenedor, então para cuidar mais do produto, quem é mais tipo de teste rápido e etc, para um produto talvez no início, e que isso vai mergear bastante ao invés de necessariamente você ter o domínio de, tipo, eu sou o dev, ou eu sou PM, ou eu sou o designer. Então, cada vez mais que a tecnologia está evoluindo, mais o entendimento cross vai ser necessário, né? E aí, claro, Exato. que todo mundo vai ter a parte que é melhor e que é mais proeficiente, mas que vai conseguir jogar um pouquinho em todas as posições, né? Sim. Eu acho que um negócio sobre isso que é interessante é que talvez isso institucionalize algo que já deveria ter se espalhado mais, que é ter mais clareza de o que aquela disciplina é boa para que momento. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre contratou product managers. Mas, cara, ser PM de um produto 0 para 1 é totalmente diferente de você ser PM de um produto que já passou do PMF e está em fase de growth, que é diferente de ser PM de um produto que
tem que ter disponibilidade 99,9%. E eu acho que essas personas que eles trazem saem muito isso, né? E eu acho que talvez seja uma oportunidade de começar a olhar. Beleza, agora a gente vai olhar mais pra persona do que pro cargo, né? E aí vai ter, vão ter, certos desafios que talvez não seja melhor ter uma pessoa product manager, que seja melhor ter uma pessoa designer ou uma pessoa desenvolvedora. Eu até peguei aqui os 5, como que ele chamou? Os 5 arquétipos. Arquétipo. Eu adoro a palavra arquétipo. É. Prototiprador é o primeiro, instrutor, polidor, ativador e o mantenedor. São os 5 legal. Esse eu não personas e tinha visto. perfis. Não, bem legal, bem legal. Pois é, e assim, eu digo mais, tá? Eu acho que a gente tem que questionar, inclusive, as metodologias de produto que a gente já usa há muito tempo, como Agile, Scrum. Faz sentido a gente continuar usando o nível de velocidade que a gente está? Eu acho que, assim, talvez a essência da metodologia ainda faça sentido, né? Dessa questão de iterar, uma coisa mais cíclica. Mas acho que a implementação, como a gente está acostumado a fazer tudo certinho, a sprint, 2 semanas, a retro, a planning, não sei se está fazendo mais sentido, né? Até para pontuar o quanto vai demorar cada feature, mudou completamente. Como é que você vai saber? Tanto que agora na nossa squad aí de agentes de AI, a gente está descobrindo, a gente está fazendo ban agora. Eu falei com o meu time, a gente vai descobrir quais cerimônias faz sentido, porque na minha cabeça não faz mais sentido a gente seguir Agile. Não faz. A gente vai ter que pensar o que o pessoal está fazendo no mercado para a gente conseguir adaptar aqui dentro, porque a gente está trabalhando com um produto super diferente. Não tem como eu chegar com backlog fechado, porque a gente está aprendendo muito, as coisas às vezes mudam no meio da semana, sabe? Então, eu vi um artigo esses dias falando sobre isso, né? Sobre como a gente deveria repensar as metodologias que a gente está acostumado, assim, porque elas tiveram como base o trabalho somente do ser humano, né? Mas agora a gente tem agentes ajudando, a gente tem AIs, então a gente tem que colocar tudo nessa equação. Eu acho que ninguém ainda tem essa resposta. A gente está descobrindo. Por isso que eu falei no início, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque tá todo mundo aprendendo. Quando a gente vai fazer benchmarking, assim, com as empresas entendendo o que elas estão fazendo de agentes de AI e tal, eu sinto que tá todo mundo aprendendo junto, sabe? Então acho que por isso que é importante a gente continuar conversando sobre isso e experimentando, assim, não tenha medo de abandonar, às vezes, umas coisas que você tá fazendo há 5 anos, sabe? Porque você tá acostumado a fazer daquela forma, mas que agora a gente tem que se adaptar rápido, assim como o desenvolvimento da AI tá rápido também, né? Inclusive, a gente teve um episódio que a gente gravou ao vivo, lá no auditório do Itaú, e o Feiner comentou uma coisa sobre isso, que uma das nossas principais habilidades hoje em dia vai ser aprender a aprender, né? Ou aprender a desaprender. Então, muito isso do que você falou de, eu fazia de um jeito, mas do jeito que a AI e a velocidade está acontecendo nos últimos, 2, 3 anos, eu sempre comento sobre isso, que, para mim, nos últimos 8 meses, evoluiu mais que nos últimos 2 anos. Se a gente parar para pensar que em dezembro ninguém usava o cloud. Dezembro, foi no Natal de dezembro que eles liberaram, porque era época de Natal e etc, eles liberaram o uso e, bom, o resto é história. Mas, então é isso, né? A gente tem que aprender a aprender novas maneiras de fazer as coisas, porque elas vão mudar. Não dá mais pra gente manter como era anteriormente, né? E essa é a definição de uma exponencial, né? As coisas, de fato, elas vão ser mais rápidas do que ela começa devagar e acelera de uma vez. Então, com certeza. É o que a galera fala, que a gente tá no início, né? Você falou sobre, como que qual o benchmark, de como as empresas estão fazendo, quais cerimônias elas ainda estão mantendo e tudo mais. É um texto recente do Engineering Leadership, que é uma newsletter super legal do Gregor, não sei falar o sobrenome dele, mas tem um texto que é ele mostrando como que os times, tanto da Anthropic, como da OpenAI e várias outras empresas, quais estão sendo as cerimônias e a estrutura dos times. Eu vou deixar nos comentários aqui, te mando também, que é bem legal de ter de referência. Eu quero ver, com certeza. Porque a gente tá experimentando agora, assim, na cega, vendo o que dá dando certo. É bom ter esse tipo de referência. Como eu sempre digo,
teste bom, é teste em produção. E como a gente sempre brinca, ninguém inventou o modelo Spotify de AI ainda, né? Então não tem ninguém pra gente seguir, vai todo mundo aprendendo junto. Exatamente. Por isso que eu falei do benchmarking também. Às vezes a gente quer, tipo, ver o que tem na literatura, o que as empresas estão fazendo. E quando a gente vê, as empresas estão no mesmo estágio que a gente. Então tá todo mundo meio que descobrindo junto, sabe? Então a gente tá num momento bem ímpar, assim, da tecnologia. E para fechar aqui esse nosso bloco de perguntas, né, vou trazer aqui também perguntas dos ouvintes, agradecendo aí o Daniel Gadelho, o Bruno Bertozzi, que deixaram perguntas lá no LinkedIn. Uma delas acho que a gente já passou aqui, que é como é esse processo de validação de subir, se usa alguma skill, como que é esse processo. Acho que você já respondeu, né, Poliana, um pouco durante o nosso papo. Então vou pular para outra aqui, que é sobre governança, né? Até onde vai a autonomia do PM antes de começar a criar o risco técnico ou uma dívida do produto, né? E acho que também está um pouquinho respondido, você falou aqui muito que o core é tentar validar as coisas, né? Mas como é que você enxerga isso? Olha, como eu falei antes dos PMs começarem a codar, né? O CTO e toda a squad ali de engineers platform, eles pensaram numa forma da gente conseguir checar várias coisas que a gente está subindo no nosso PR para a gente garantir que que não vá quebrar nada, entendeu? E assim, eu tenho uma sorte porque pelas outras empresas que eu já trabalhei, eu considero o código da Boozer muito organizado, os sistemas muito organizados, e acho que isso ajuda muito também a gente a garantir que a gente não esteja fazendo merda ali na hora de subir o PR novo. Mas o que me deixou tranquila foi que um dev falou que Poliana, se você estiver fazendo uma coisa muito insana, aquele dev não vai aprovar o seu CR. Então fica tranquila, entendeu? Você não precisa ficar com medo de subir o PR que vai quebrar loucamente as coisas, porque justamente vai ter sempre alguém técnico olhando. Até a gente ganhar um pouco mais de maturidade, mas vai ter sempre alguém para aprovar o seu PR, né? A gente não sobe assim na loucura. É justamente isso, assim, a gente criar sistemas, criar testes, criar checks para ver se a cada PR que a gente sobe tá tudo ok, com as principais diretrizes ali de código que a gente segue hoje dentro da Boozer. E além de tudo isso, ainda tem uma pessoa que vai olhar o seu CR, vai testar e vai ver se está tudo ok. Então hoje eu vejo que é um risco muito baixo, assim, a gente fazer alguns testes. Tem uma entrevista que eu ouvi uma vez, que eu não lembro se a pessoa era do Miro ou do Facebook, mas eu acho que era do Miro, que ele fala que se chegou um engenheiro novo no time e ele subiu algo que derrubou o produto, a culpa não é do engenheiro, a culpa é de todos os sistemas que permitiram que aquilo que ele fizesse Isso! Então eu acho que Exatamente! é esse mesmo o sentimento aqui. Exatamente. E só, você falou da primeira pergunta sobre skill, só queria falar uma coisa sobre skills também, porque muita gente chega pra mim falando assim, quais skills você usa? Ai, me fala aí, skills de PM, skills de não sei o quê. Eu sempre falo, gente, vocês podem até usar essas skills como base, mas você tem que entender que tipo de skill você vai usar para ajudar nos problemas que você tem de fato no seu dia a dia e no seu modelo de negócio. Então, assim, o que eu já fiz eu já até peguei algumas skills que eu, enfim, vi na internet, que faz sentido, mas tenta adaptar essas skills o máximo possível para os problemas que você vê, para os desafios, para adaptar o máximo possível para o seu trabalho e para o seu modelo de negócio. Então não fiquem procurando aquelas coleções de skills milagrosas que já vem pronto, porque aquilo não vai funcionar, entendeu? Cada um tem um modelo de negócio diferente, cada um tem necessidades diferentes e tal. Se você conseguir criar a sua skill do zero, então melhor ainda. Como eu falei, a gente vai criar uma skill agora de teste AB. A gente já tem documentado boas práticas de teste AB, então a gente vai pegar dessa documentação, partir o dilema que a gente identificou. Eu acho que essa é a melhor forma da gente criar as skills que fazem mais sentido, porque senão você começa a poluir de skill que você nem sabe o que é, e aí tá mudando, enfim, todo o seu código, é por skill que você nem conhece, entendeu? Então acho que isso é uma boa dica também. Seriam as skills os novos frameworks?
A gente, isso aí. né, tipo, muito das discussões que a gente tem é das pessoas, putz, não saberem o que fazer, ou como usar, ai, cara, usa o framework, mas não adapta ele pro nosso contexto, pro seu contexto, né, pro contexto que É você tá passando. isso. As skills, a gente tá vendo um pouco isso, que tem trocentos repositórios com, nossa, tá aqui as boas a skill que vai te ajudar a entender do negócio, a skill que vai te fazer Aham. sei lá o quê. Só que, putz, elas têm um contexto, né? E aí talvez daquela maneira não adapta, não vai funcionar 100%. Então o resultado não vai ser, provavelmente, pode te dar alguma ajuda, mas ele não vai ser o melhor. E talvez se você pode até pegar ela, mas isso, né? Como etapa principal é fazer uma adaptação para, né, tipo, adaptar para o seu contexto. Uma coisa que eu sempre faço muito, principalmente no meu sistema, quando eu pego alguma skill interessante, etc., eu pego ela, jogo no meu sistema operacional. E a primeira coisa depois que eu instalo, eu falo, cara, agora dá uma olhada no meu sistema e me ajude a como que ela vai encaixar nisso e que adaptações que a gente precisa fazer já nela. Isso sempre me Exato. ajuda a aprimorar ela pra. É É isso. isso. Nossa, eu gostei muito da analogia que você fez. Os skills são os novos frameworks, é isso. É isso. Vai ser a chamada do episódio. Mas, se você quiser o plugin de skills de PM para começar e dar o seu ponto de partida, ai4pms.com tem lá o plugin com as skills que eu uso no meu dia a dia, de Aí, fato, aí. disponível. Boa. Mas até no seu sistema operacional que tem mais, não é só as skills. E tem uma entrevista com as pessoas lá na hora Tem, que elas dá começam a usar pra pra você. botar no contexto dela. Aí. Pois é. Exatamente, é Pois é. isso. Isso é Pô. Porque importante. skill sem Pô, isso contexto que eu não tô- vale de nada, velho. Eu tô sabendo melhor do seu produto do que você, cara. Ei, Você tá vendendo melhor. Show de Muito bola. bem. Vamos pro nosso bloco de papum? Pois é, a gente tem o nosso bloco aqui, Poliana, que é quase um Marília Gabriela, que a gente vai te fazer a pergunta e você vai responder o que vier na cabeça, a primeira coisa. Preparada? Vai, bora lá. Vamos ver. Gerenciamento de produto Twitch. Gerenciamento de produto em Twitch. Não seja flanelinha de card e entenda muito bem o negócio. E qual é a principal habilidade de uma pessoa de produto pra você? Olha, uma coisa que a AI não vai substituir. Convencer stakeholder, conversar com o stakeholder e chegar todo mundo num bem comum. Isso aí, pra mim, é uma das coisas mais difíceis mesmo. Tem algum livro, algum artigo, algum conteúdo que você recomenda pra galera? Olha, eu sou muito fã da Reforge. Eu fiz o curso deles há alguns anos atrás e eu aplico até hoje. Eles têm um blog muito rico, então estou sempre me atualizando por lá. E a Helena Verna, né, que eu considero ser a rainha aí de Product Growth. Gosto bastante desses dois. E você tá assistindo alguma série no momento que você recomende pra galera? Nossa, olha, finalizei A Casa do Dragão. Se você não viu, veja, porque tá absurdo de bom. Eu gosto bastante, sou muito fã. E qual sua música predileta? Ou artista, ou álbum? Olha, ultimamente eu tenho ouvido só música infantil, né? Então Sei eu tenho bem como escutado é. bastante Tiqueque, sabe? Mundo Bita. Não tem como, é só isso na minha cabeça ultimamente. Bom demais. E o que você não abre mão na sua rotina? Exercício físico. Cara, não dá. Saúde mental, saúde física, é tudo num pacote só. Tira aí uma horinha do seu dia, faz o que for possível, faça alguma coisa, movimenta seu corpo, que sua vida vai mudar. E pra fechar, qual que é o seu produto favorito? Essa resposta é clichê, mas eu gosto muito do Airbnb, porque assim, eu viajo muito, eu sou heavy user de Airbnb, eu já usei o Airbnb mais de 200 vezes, eu já contei. Eu acho o produto deles absurdo de bom. Então, cara, Airbnb pra mim é excelente. Não é um produto que aparece com muita frequência aqui. Pois é. Olha, é bem clichê eu tô- falar de Airbnb em Eu produto, né? tô Mas- olhando aqui, desceu uma vez no produto da semana no programa 101. Pelo menos dos Olha últimos, dos 100 pra frente aqui. Ah, E já legal, vai legal. pensando aí que agora você vai precisar falar o produto da semana também, tá? Você falou seu produto favorito, mas já já você vai precisar falar o produto da semana também. E isso, inclusive, já é a deixa na X. É isso. Vamos pro nosso bloco produto da semana. O Arthur começa hoje
10 entre 10 ouvintes que seguem o Arthur nas redes sociais sabem qual é o produto da semana. Diga lá, Arthur, qual que é o seu produto da semana? Cara, não tem como. O Grokbot fez o meu final de semana. Pra mim, tá sendo igual foi o efeito WoW do Cloud no final do ano, foi a mesma coisa. Cara, sábado e domingo, eu fiquei até 2 e pouca da manhã. O cara tá no crack violento mesmo, velho. Todos os posts dessa semana que vocês verem no LinkedIn da Arena e no Instagram da Arena também, vão ser todos feitos com o Grokbot. Então, assim, realmente, ele já está gerenciando uma boa parte das minhas atividades e eu estou imensamente impressionado com o produto que funciona. O mais interessante é isso, não tem nenhuma magia. Ele funciona com poucos cliques. Just works. Just works. Então, o Grokbot ainda está em beta, né? Tá em early access para quem é embaixador e também para quem tem um Pra plano quem assina Ultra, o Super Heavy, Grok Super Heavy. Grok Super Heavy, e também quem tem um plano Ultra do Cursor também. E, em breve ele vai liberar para mais pessoas aí, mas produto da semana. Antes de eu falar o meu, só vou falar um negócio que eu acho interessante aqui pra nós como pessoas de produto, que o Grokbot, ele é um agente, vamos dizer assim, da segunda geração, né? Então ele pegou tudo de aprendizados do OpenClaw, do Hermes e tá aplicando aqui agora. Então eu acho muito legal pra gente como pessoas de produto olhar pra isso, né? Tipo, o que ele teve de aprendizado, que ele simplificou, que ele cortou, que ele tá fazendo diferente desses outros produtos que vieram depois, que é um negócio que a gente fala sempre, né, do second mover advantage ali, de você poder ver o que funcionou, o que não funcionou e iterar em cima e fazer algo melhor. É o que normalmente acontece, que o primeiro nem sempre é o vencedor da categoria, né? Então, acho bem da hora. Inclusive, você falou isso aí, tem um artigo que eu li essa semana também, que é, cara, muito bom, que é do Hiten Shah, uma figura super conhecida no mundo de produto, e ele fez um artigo falando notas sobre construir produtos que as pessoas amam quando o software fica barato. E ele traz muito exemplo que a gente já falou em vários episódios aqui sobre o Learning Loop, né, que é um pouco do, por exemplo, que o Facebook faz. O Facebook não tem problema em copiar outros, mas ele tem uma distribuição e encaixa isso melhor na estrutura dele, pelo tamanho do Facebook e em todas as outras plataformas também que ele tem. Então, também vou deixar o link. Para todo mundo que trabalha com produto, esse artigo ele precisa estar na lista. Massa. Muito bem. Agora eu vou pro meu produto da semana, muito menos tecnológico, muito menos legal, mas é muito bobo, inclusive, que é fita dupla face 3M. Super forte, não tem o Super Heavy do Grok, é a fita super forte. Por quê? Porque eu usei ela para fazer todo o gerenciamento de cabos aqui da minha mesa. Estava uma bagunça desde que eu me mudei, e agora finalmente eu olho aqui para baixo dela e não tem mais 1 milhão de cabos pendurados para todo lugar. Então estou muito mais feliz agora com o meu ambiente de trabalho, graças à fita dupla face da 3M. E você, Poliana? Qual foi o seu? Você falando aí de setup, eu comprei uma standing desk, que eu amo. Eu comprei uma esteira por baixo. E aí eu fico caminhando enquanto eu faço as minhas reuniões, etc. E, cara, mudou minha vida, assim, tem sido excelente. Eu tenho batido todas as metas de passos que eu tenho no dia. Inclusive, é bem saudável, né? Você ficar em pé ou você ficar andando durante o dia. A gente que passa muito tempo no computador, etc. Então, o produto seria 2, compre a esteira e compre a standing desk. Comece a andar, as pessoas vão achar estranho. Eu entro numas reuniões assim, andando do nada, e a galera não entende, mas eu gosto bastante. Já pensei várias vezes em comprar esteira. Eu estou gravando em pé agora, também, pra quem não percebeu. Também com stand 10. Eu já pensei várias vezes em comprar esteira, mas ainda estou me segurando. Boa! Arthur, o que a galera mandou pra gente aí? Vamos lá. A Vanessa e o Vitor mandaram Cloud. A Amanda Couto mandou o Cloud e o YouTube. A Janaína Meira mandou o Teams, infelizmente. A Jordana Mascarenhas mandou o Tabs. Falou que é uma extensão do Chrome para organizar as tabs e que funciona super bem. O Eduardo Montoya mandou o Well Hub. O Pedro Weber mandou Cartão Ótimo. O Ariel Rinaldi mandou Web Motors.
A Camila Meneghetti mandou o Canvas e o Instagram. A Rafaela Costa mandou o Codex, falou que ela tá deixando o Claudinho pra lá, viu? Desculpa te interromper, mas o Codex eu também tô testando e é muito bom. Eu só não deixo o Claudinho pra lá porque o MCP da Buzer tá todo setado no Cloud. Porque senão eu já teria abandonado e ido pro Codex. Eu concordo com ela. Muito bom, muito bom. O Guilherme Valadares mandou o Cloud Design e o Cloud Code. O Carlos Bronze, sempre ele, mandou o Mid Journey. O Lucas Matos, assim como eu estou viciado no Grokbot, ele tá viciado no cursor no celular. Ele falou que tá uma coisa incrível. Ó, O nossa. André Menezes mandou o GitHub e ele falou que ele só escolheu o GitHub porque só dá valor quando tá fora, Hoje quando caiu, né? perde. Porque hoje o Caiu GitHub, hoje. na segunda-feira que a gente tá gravando o episódio, que o GitHub ficou fora um tempo aí, Sim. ele falou isso. O Dani Leira mandou o Class App, falou que é muito legal receber as fotinhas do dia a dia do filho dele. E o Glauco Moraes mandou o Uber One. Muito bem. Interessante. Continuem mandando seus produtos da semana pra gente. A semana teve pouco, hein? Essa semana o esporro direcionado aos ouvintes vai pro produto da semana. Mandem mais produto da semana. Semana passada foi comentário, a semana é produto da semana. Queremos ver mais de 30 produtos da semana que vem. Pois é. Muito bem. E com isso, a gente chega ao final do programa de hoje. Encerrar aqui, começar agradecendo. Poliana, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por vir bater esse papo com a gente aqui nessa segunda noite. Deixar aqui o espaço para você, se quiser deixar algum recado, deixar aí algum lugar para a galera te procurar na internet, fica à vontade, o espaço é seu. Bem, gente, primeiro agradeço muito o papo, foi ótimo, muito bom mesmo. Quem quiser, todo o LinkedIn, procura lá, Poliana Figueiredo. Podem me mandar DM, vamos bater um papo. Quiserem marcar um papo lá pra gente conversar, eu super topo, acho super legal isso. E é isso, gente. Obrigadão mesmo. Boa! E, sempre relembrando aqui, não esqueça de deixar seu like, deixar o seu comentário, suas 5 estrelas e seguir a gente nas redes, @ProductArena, @X, @ArthurClose com K. Estamos sempre lá interagindo, mandando coisa do programa, pedindo produto da semana. Então segue lá a gente para ficar sabendo de tudo antes. Semana que vem tem mais, né, Arthur? É isso, semana que vem tem mais. Poliana, muito obrigado. Todo mundo que tá na dúvida de, cara, como que isso tá de fato acontecendo, deu para aprender bastante aqui contigo. E é isso, a gente se vê na arena. Valeu, galera! Valeu, gente. Tchau, tchau.